Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael e essa é a oficina de circo Artista de Circo. No vídeo de hoje, a gente vai começar uma nova fase da oficina. É o último bloco de curso e a gente vai estar desenvolvendo nesse bloco a parte técnica da história, né? Como desenvolver o aparelho, como fazer uma caracterização para você ficar bonito em cena, figurino, show, pós-show, todo o trabalho no geral do artista de circo, no caso eu, vai ser detalhado nesse último bloco, tá? Então nós temos 5 vídeos para estar explicando como funciona essa parte mais técnica do trabalho de um artista de circo. Para começar, a gente vai falar da criação do aparelho. Criar um aparelho nem sempre era uma coisa fácil de se fazer, né? Meu primeiro aparelho eu criei em 2010 no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Circo. E eu acredito que o aparelho tenha me dado o fio da meada para mim conseguir construir algo a partir de um princípio. Quando eu comecei a trabalhar com circo foi em 2008 e eu percebi uma necessidade de ter um número solo. Eu comecei trabalhando no Circo dos Sonhos e com um número em grupo, né? Na verdade eram vários números em grupos. Tinha a abertura do começo, que era um bailado com várias pessoas. Tinha número de mastro chinês, que também é em grupo. Tinha número de cordas, várias pessoas pulando cordas junto, também é um número de grupo. E bailado da magia e final. Nesse tempo que eu passei trabalhando no circo, eu vi que tinha uma diferença de trabalho em grupo para trabalho solo. Eu sentia dificuldade em treinar com os meus amigos porque, por exemplo, a gente era em 8 e sempre tinha um probleminha de horário, fulano não chegou, ciclano se machucou. Então o grupo ele é mais difícil de você manter, ele dá mais trabalho, porém você ter várias pessoas no palco, isso é muito bonito também, né? Enche o palco de vida, de cor, é muito legal. Mas eu comecei a sentir uma necessidade de ter um número solo. Aí eu falei, bom, eu preciso resolver isso da melhor forma possível. Era visível uma diferença. O número em grupo, você tinha pessoas ali para te amparar durante o seu número, né, que você tivesse em cena, diferente do número solo, que a pessoa está totalmente sozinha em cena. Então, você garantir ali o entretenimento do público sozinho já é um grau de dificuldade maior. E eu entendia isso, eu via isso, estava me sentindo apto para ter o meu número solo. Aí eu comecei a pesquisar referências de número, né? Eu tinha uma amiga na época que fazia número de argolas, que eu nunca tinha visto, pela primeira vez lá com ela. E foi incrível, eram 2 faixas com 2 argolas, parecido com a argola da ginástica artística. Só que ela fez um balé ali, ela era bailarina, ela entrava na ponta, enfim. E eu comecei a pesquisar aparelhos diferentes, né? Aparelho aéreo, aparelho solo, mas sempre com uma pessoa, porque era o meu objetivo, montar alguma coisa sozinho. E aí eu comecei a pesquisar, e eu comecei a ver que tinha vários materiais que poderiam ser usados, né? O ferro, a madeira, o acrílico, né? Um tipo de plástico. Eu comecei a notar qual que eram as matérias-primas, né, que as pessoas usavam no circo. Então estava sempre lá a madeira, o ferro e o acrílico. Aí eu comecei a ver que tipo de madeira que você tem no mercado, né? Porque eu precisava de uma madeira para colocar no meu aparelho, na parte de cima da canes. Aí eu comecei a estudar quais são os metais mais resistentes, quais são os metais utilizados para fazer aparelho de parada de mão. E na Escola de Circo do Rio de Janeiro, eu tive uma orientação de professor para poder ir nos lugares certos, para poder realizar o aparelho. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu passei pela ginástica, eu tenho um encaixe bom de parada de mão,
E eu vejo muito no circo parada de mão e me inspira. Por que eu não fazer o número de parada de mão? A princípio foi um choque, assim, as pessoas duvidaram, eu duvido, você vai fazer parada de mão? Na época, a parada de mão era uma coisa muito difícil. Quase ninguém se atrevia a fazer, porque não tinha muita informação, né? O Brasil está começando, está engatinhando no circo. Então tudo é muito novo, tudo é muito especial, né? Ainda. E eu comecei a falar, bom, eu preciso resolver isso da melhor forma possível. E trabalhando lá no circo eu não ia conseguir, porque eu não tinha tempo, não tinha energia para me dedicar e nem o conhecimento necessário, né? Para criar um aparelho, enfim, eu não sabia onde vendia pronto, né, na época para comprar. E aí eu fui estudar, saí do circo e fui para a Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro, buscar conhecimento, buscar estudo, buscar melhora para mim e em busca do meu número solo. Assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tive um choque cultural, um choque de realidade e muita felicidade ao mesmo tempo, porque eu percebi que lá era o melhor lugar de troca de referência que eu podia ter. Tinha alunos do Brasil todo, tinha alunos de fora do Brasil, professores de outros países. E isso foi muito rico para mim. Foi a fase que eu tive mais contato com a arte de diferentes formas, né? Com músico, com bailarino, com cantor, com intérprete, mímico. Eu conheci de tudo. Foi incrível essa experiência que eu tive no Rio de Janeiro. E lá tinha um professor de parada de mão maravilhoso, o professor Silva, que foi me instruindo, me indicando e me moldando, né, como um paradista. Ele me ajudava com dicas de aparelho. Rafael, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, tal lugar faz tal coisa com o ferro, tal lugar faz tal coisa com a madeira. E eu comecei a absorver esse conhecimento e juntar tudo. E foi aí que eu tive essa ideia de montar um aparelho de parada de mão para começar a treinar, que tudo vem da iniciativa, né? Você começa e a coisa vai se desenvolvendo, vai se adaptando e em decorrer do caminho você vai melhorando a coisa de acordo com a sua necessidade. E qual era a minha necessidade? Eu precisava aproveitar o que eu já tinha aprendido no decorrer da minha vida, que começou lá atrás, com 11 anos, na ginástica. Então eu sabia parar de mão já, eu tinha uma flexibilidade razoável, sempre fiz acrobacia de solo, que era meu forte na ginástica artística, e eu queria aproveitar essas habilidades que eu tinha, criando um número que eu senti que seria mais confortável para mim, fazer algo que eu sempre fiz, sempre gostei, do que pesquisar um aparelho novo, uma modalidade nova e começar do zero. Então, para aproveitar o meu histórico, tudo que eu tinha feito lá atrás na ginástica, eu escolhi a parada de mão. Porque, ao meu ver, é o método mais simples e eficaz que eu, Rafael, que tive uma passagem pela ginástica artística, ginástica acrobática, poderia juntar tudo isso artisticamente em um número de circo. Então tá, já que eu sabia disso, eu falei, bom, eu preciso pegar esse fio da meada, que é a parte acrobática, que eu sei fazer com o meu corpo, e transformar isso em alguma coisa palpável, né? Um produto que possa ser vendido e me trazer conforto também, por ser uma maneira de eu me expressar artisticamente. Então, estava lá na escola de circo, no Rio de Janeiro, comecei a buscar informação, né? Tudo isso através de uma pesquisa. Então é muito importante citar nesse vídeo que as coisas não foram fáceis, né? E pode não ser ainda. Eu precisei ir atrás de serralheiro, eu precisei ir atrás de torneiro mecânico, olha eu atrás de torneiro mecânico, gente, marceneiro, eu precisei pesquisar tintura, né? Como que eu vou pintar esse aparelho? Então, logo eu defini quais iam ser os materiais que eu ia usar para fazer o meu aparelho. Aí eu escolhi madeira e metal, que era o que estava mais acessível para mim na época. Mas qual madeira eu vou usar?
qual metal? Bom, essa aqui é uma Canis, como vocês estão vendo, né? Foi a primeira que eu desenvolvi, com a ajuda de profissionais, claro. Minha pesquisa começou em escolher uma madeira que, se caísse no chão, batesse, ela não quebrasse de imediato. Então eu pesquisei uma madeira, não vou dizer flexível, mas resistente, para que eu possa segurar nela, exercer uma força bruta aqui em cima e que ela suportasse, além do meu peso, essa pressão de garra que eu faço durante o exercício de equilíbrio, né? Aí na minha pesquisa, eu encontrei a madeira carvalho, que foi a que mais deu certo na pesquisa, na adaptação do aparelho, né? E aí eu tinha escolhido a madeira já. Bom, eu vou fazer de carvalho, que eu acredito que é o que vai durar mais e vai ser mais resistente para mim, né? Então, independente de cor, de textura, eu procurei por uma madeira resistente. Aí, ok, tinha resolvido a madeira já. Vamos resolver então a Canis, né? O que vai suportar essa madeira? E na minha pesquisa de metais, eu descobri o aço inox, que é a melhor matéria-prima em relação à durabilidade, porque ela pode pegar sol, pode pegar chuva e ela não enferruja. Então, o aço inox foi a matéria-prima que eu escolhi para estar desenvolvendo a minha mesa de parada de mão. E aí, eu fui lá, eu comprei as barras, eu fiz a medida, né, bonitinho, o mesmo processo da madeira, né? Então eu escolhi a madeira vai ser carvalho, ok. Qual vai ser a barra, né, da Canis? E que eu ia usar para fazer essa barra para segurar a madeira em cima? Bom, o escolhido foi aço inox. E para fazer a mesa em si, eu usei metal, aço comum. Poderia ter sido aço inox também, né? Mas na época eu não tinha muito esperteza, eu acabei fazendo de um metal comum. E essa é a junção de todo o resultado, no caso, né? O que eu fiz com a madeira? A madeira, ela foi medida proporcionalmente de acordo com o tamanho da minha mão, né? Atrás é um pouco mais alta, você pode ver. A lateral tem uma leve inclinação para onde eu coloco a minha mão. Então, levemente, minha mão fica inclinada, né, para baixo. Tenho o quê? 1,5 centímetro aqui para 2 no final. Então, é uma leve inclinação. E essa largura também pode variar de acordo com a sua mão ou com a necessidade que você vai subir aqui em cima, né? Eu fiz largo porque eu posso apoiar com as minhas duas mãos e posso também subir em pé. Por isso, eu preferi fazer uma pegada um pouco maior. Então, a madeira que eu utilizei foi o carvalho, o aço inox para fazer a Canis, né? E eu precisei de serralheiro e torneiro mecânico aqui também. Por quê? Essa parte, ela foi feita por um serralheiro, tá? Então, se você notar, eu precisei soldar essa chapa de metal na Canis. Primeiro passo, né? Soldar a parte de metal na parte de inox para poder fixar essa base de metal. Então, o marceneiro entra com o trabalho para moldar essa madeira na parte de metal, né? Então eu precisei de um marceneiro que estivesse comigo, estudando a melhor maneira possível de estar adaptando esse aparelho, porque na época não tinha um aparelho pronto para comprar, eu não conhecia onde vendia. Então eu precisei fazer com muita pesquisa, indo atrás de material, de mão de obra, até que eu juntasse as coisas e ia ficando cada vez melhor.
Aí a parte mais engraçada da história é isso aqui, ó. É o serviço do torneiro mecânico. Gente, isso aqui não parece nada, mas isso aqui é o pulo do gato. É o que faz toda a diferença na hora de criar uma canis. Bom, isso aqui é como se fosse um macho que vai encaixar numa fêmea, né? numa bucha de inox também. Então eu precisei moldar esse pino para a bucha, e isso é um trabalho do torneiro mecânico. Vamos atrás do torneiro mecânico. Olha, a primeira vez que foi feito não deu certo. Na hora que batia, porque assim, ó, o segredo aqui é bater e ficar. Não pode ter oscilação aqui embaixo, né? Ela pode até mexer um pouquinho aqui em cima, só que esse encaixe aqui, tem que bater e ficar, não pode oscilar. A primeira vez não deu certo, e aí a gente começou a lixar. Eu e meu professor lá no Rio de Janeiro passava giz para poder ver aonde eram as falhas e lixar exatamente nessa falha. E aí a gente ia lá de novo, nada de dar certo. Bom, entre indas e vindas, eu saí do Rio de Janeiro com o aparelho sem encaixe, né? Ele encaixava, mas não me dava a estabilidade necessária. Fui para São Paulo, fui para o Paraná, até que eu encontrei um torneiro mecânico que foi capaz de me ajudar. Eu expliquei para ele certinho que precisava ficar da mesma altura um lado com o outro e que na hora que encaixasse não desse jogo nenhum. Então lá no Paraná eu consegui, por milagre, um profissional com muita paciência de torneiro mecânico, né, que me ajudou a finalizar isso aqui, que é a parte mais chatinha da canis, né, porque é uma medida e ela não pode oscilar muito. Você fazer isso no metal, no aço inox, não é fácil, é um trabalho mesmo para o torneiro mecânico. E terminando nessa parte, né, mais complicada do aparelho, né, que é a parte de encaixe da mesa na canis, o aparelho está praticamente resolvido. E agora eu vou mostrar para vocês como que finalizou, né, esse aparelho. Esse aqui é o furo, né, aonde encaixa aquele pino que foi moldado pelo torneiro mecânico. Então, esse buraco ele é muito preciso, tá? Ó, vou pôr meu dedo aqui embaixo. Ó, ele é mais fino no final e mais largo aqui no começo. Por quê? Porque ela começa, ó, o pino, vou colocar ele aqui. Ele começa fino, né, para poder entrar, e ele vai engrossando conforme ele vai descendo. Ó. Aí, quando ele chega no final, o ideal aqui é que ele não mexa, né? Ó, que ele não dê jogo nenhum. Exatamente como ele tá aqui, tá? Ele não pode ter jogo. Pra tirar, ó. Tá? Então, esse é o aparelho finalizado, tá? O primeiro aparelho que rolou em 2010. Com a ajuda de professores, a ajuda de profissionais, serralheiro, marceneiro e torneiro mecânico. E pintura também, né? É legal falar que eu usei para pintar esse aparelho uma pintura chamada pintura eletroestática, que é uma pintura com um acabamento mais legal que eu conheço assim das pinturas, né? Eles colocam uma carga elétrica no aparelho, esquenta ele e aí a tinta é jogada com rajadas de pó. E esse pó da tinta só vai grudar aonde receber a carga elétrica. Ou seja, o cobrimento dessa pintura é uniforme, é muito boa. Então eu recomendo para vocês pintar qualquer tipo de aparelho, superfície metálica, usar a pintura eletroestática. Foi muito bom ter o aparelho pronto e agora que o aparelho está finalizado, só me resta uma coisa: treinar no aparelho. Eu vou contar para vocês até onde eu cheguei com esse aparelho hoje.
Então o que vocês viram foi o primeiro aparelho que eu fiz em 2010 no Rio de Janeiro. Depois de um tempo, em 2015, esse aparelho sofreu algumas manutenções, onde ele ganhou pernas e eu elevei esse aparelho para uma altura de 1,5 m do chão. Então aquelas perninhas pequenininhas, elas ganharam pernas maiores e para o palco isso foi muito significativo. Eu vou mostrar para vocês as pernas que eu construí. Essas são as pernas da minha mesa de parada de mão. Pode ver que ela tem 3 furos, né? Que é exatamente onde encaixa as pernas, né, da minha mesa. 4 pernas, né? Que no caso são as pontas. E tem buraquinhos menores que é onde encaixa só para dar apoio. Então, ó, ela fica dessa altura, né? Aqui ainda vai as pernas da mesa. Então aqui, dessa altura para cima, é onde eu fico quando a mesa tá montada por inteiro, né? Eu treino com a mesa baixa, baixinha, só com altura básica, né? Mas para apresentação eu uso as pernas da mesa para poder me deixar um pouco mais alto, mais bonitão lá em cima. Como tudo evolui nessa vida, em 2013 eu fiz uma viagem para a França e lá eu descobri uma loja, Unicycle, que vendia aparelhos de circo pronto e eu fui obrigado a comprar esse aparelho maravilhoso que já vem com giro para os 2 lados e eu não tive trabalho nenhum. Porém, o custo desse aparelho foi um pouco elevado, né? Então, você tem 2 maneiras hoje em dia de resolver o seu aparelho. Ou você faz passo a passo, com muita pesquisa, muito amor, dedicação, tempo, e para fazer do seu jeitinho, bem personalizado. Ou você pode comprar pronto, né? Como eu fiz no caso desse aparelho. E através dele eu consegui desenvolver o meu treino. Então, é importante frisar que através do aparelho eu consegui direcionar o meu número de circo. E aí eu comecei a desenvolver truques específicos para a altura do meu aparelho. Eu comecei a ter uma intimidade com ele que eu não tinha com nenhum outro aparelho, porque até porque ele ia fazer parte da minha vida, ele ia me acompanhar aonde eu estivesse e é a minha ferramenta de trabalho. Então eu preciso dessa intimidade, dessa troca de energia com o aparelho. E assim que ele ficou pronto, tudo ficou mais fácil, porque eu treinava a parte técnica já na escola de circo e já tinha uma bagagem. Eu comecei a desenvolver a minha parte artística em cima do aparelho. Então o que eu podia fazer nesse aparelho? Como eu faço isso nesse aparelho? E outra, o que mais eu poderia fazer ao mesmo tempo que eu já estou fazendo alguma coisa no aparelho? Entendeu? Então o aparelho te ajuda a contar uma história, né? Você em cena sozinho é muito mais difícil do que se você estiver voando no palco, do que se você estiver saindo do chão, pessoas interagindo com você. Quando você está sozinho em cena, o aparelho é tudo que você tem ali, né? Você tem o público também para trocar energia com você, você tem as luzes para poder te ajudar, o figurino, a customização, tudo isso ajuda. Uma dica legal que eu tenho para dar são esses tacos de madeira. Taquinhos de madeira eu desenvolvi para fazer uma cena durante o meu número, que eu venho para um lado na parada de mão e jogo o taquinho do lado. Volto para o meio, jogo o taquinho do outro lado. Eu começo com 4 de cada lado, né? E vou dançando e soltando os taquinhos. Para isso eu desenvolvi tacos de madeira. Também fiz uma pesquisa, eu estava no Paraná quando eu fiz, e esse taquinho foi na casa da minha mãe, né? Lá o marceneiro era muito baratinho, ele nem entendeu para que eu queria
que eu vou fazer com tacos de madeira, né? Eu tentei explicar para ele, mas não tive muito sucesso, mas enfim, eu gastei, foi muito baratinho, foi incrível. E ele me fez 16, a primeira vez eu pedi para fazer 16 tacos. Então era 8 de um lado e 8 do outro. Que a ideia inicial era soltar todos os tacos juntos e cair na banquilha, né? Só que como eu comecei a perceber que isso já estava muitas pessoas faziam isso já no circo. Então eu quis fazer diferente. Eu comecei com 4 e esses 4 eu ia jogando, né? Conforme eu ia fazendo uma figura de parada de mão de um lado e do outro. Então eu fiz primeiro esse modelo de taco, que ele é um pouco mais alto e menor, né? E eu pensei em fazer ele assim porque eu começo treinando com o mais difícil, depois eu adapto para o maior, que eu vou fazer com mais tranquilidade. Esse eu fiz recentemente, né? Demorou muito tempo, eu trabalhei um bom tempo com esse taco menor. E eu até invernizei, vocês viram? Hoje em dia eu já não gosto muito do verniz, eu prefiro ele assim no pinos mesmo, na cor mais clara. Madeira mesmo, sabe? Sem brilhar, que o meu verniz brilha um pouco. Então assim, essa foi desenvolvida pelo pai de um amigo meu, maravilhoso, que trabalha com madeira também. E essa é a que eu uso hoje em dia, né? Eu tenho essas duas opções, mas para mim trabalhar, eu prefiro trabalhar com essa madeira um pouco maior. E para treinar também parada de mão, só para sair do nível do chão, é muito bom também. Então eu indico que você, se você faz parada de mão, você desenvolva tacos de madeira. Então esse foi o caminho que eu desenvolvi até chegar no meu aparelho de circo de hoje, que eu, na verdade hoje eu uso esses dois aparelhos em um só, né? Eu unifiquei esses aparelhos, né? Porque quando eu apresento, eu uso ele com as pernas alto, 1,5 m, e uma das bengalas do outro aparelho, ela gira. O que eu fiz? O furo do meio que eu tinha, eu adaptei ele para poder entrar a outra canes. Então eu tenho duas canes fixas, uma canes do meio mais baixa, e esse mesmo buraco do meio eu consigo colocar uma alta que gira. Então, ó, o tempo foi passando e o aparelho foi sofrendo uma manutenção e melhorando cada vez mais. Então hoje eu tenho um aparelho baixo, eu tenho dois no caso, né? Um eu comprei pronto, o outro eu mandei fazer, passo a passo, né? Em todos os lugares necessários. E hoje eu uso essas duas mesas intercaladas, né? Eu consigo usar elas baixinha, eu consigo usar elas alta e ainda usar giro de uma mesa na outra mesa, porque eu adaptei a bucha. Então nada é fixo, né, no circo, a gente vai adaptando as coisas de acordo com a necessidade, de acordo com o trabalho, né? De repente o trabalho vai exigir uma cor roxa para o seu aparelho. Vai lá, pinta o aparelho de roxo, entra na onda, dança conforme a música, né? Então assim, esse foi a explicação, né? A trajetória que eu percorri para ter um aparelho de circo que hoje é meu bebelô, é o meu xodozinho que me acompanha onde eu vou, que me ajuda a proporcionar, é minha ferramenta de trabalho, né? E é parte de mim, porque ele está comigo há 10 anos já e ele ajuda outras pessoas quando dou aula de circo. As pessoas gostam de ver o aparelho, gostam de subir no aparelho, porque é uma coisa diferente, é uma coisa legal, que tem muito amor na sua história. Então eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje. Criação de aparelho, espero que eu tenha ajudado vocês, esclarecido algumas dúvidas em relação à criação de aparelho, criar o seu próprio ou de já comprar pronto. Lembrando que a gente tem profissionais hoje que trabalham especificamente com a criação de aparelhos, então hoje em dia está muito mais fácil você criar um aparelho, né? E você pode comprar pronto ou procurar pessoas que já trabalham desenvolvendo aparelhos para circo. Um beijo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.